Viver o evangelho no mundo real nem sempre é uma linha reta, né? Entre os boletos da semana e o culto de domingo, a gente precisa de um espaço para conversar de verdade, sem filtros, sem julgamentos, cultura, atualidades, teologia e a vida como ela é, tudo sob a ótica da palavra, que não muda. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Está começando o Papo de Cristão. Fala pessoal, a gente está começando hoje mais um Papo de Cristão. Hoje o assunto vai ser sobre um ponto muito importante da nossa vida, que é a nossa fé. Como a gente ficar firme aí no dia de adversidade. Tá aí no título do vídeo, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente vai trazer um testemunho forte e impactante para a tua vida, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante, tá? Eu sou o Matheus, sou apresentador aqui do programa Papo de Cristão. Sou líder da juventude aqui da Igreja de Maum. Também sou obreiro com muita felicidade aqui nessa casa, tá? A gente está começando mais um Papo de Cristão. Eu tô aqui com o meu pastor Marcelo. É um amigão. Além de ser o meu pastor, ele é um grande amigo. Ele é uma pessoa que está ali sempre comigo, me ajudando, sempre tendo boas conversas comigo. E hoje ele é o nosso convidado. Ele vai trazer um testemunho forte a respeito de um assunto interessante. Mas antes da gente entrar no programa, no assunto, na pergunta do dia, eu vou passar para ele estar se apresentando. Olá pessoal, eu sou o pastor Marcelo Valim, sou pastor auxiliar da igreja local e com muita alegria estou aqui com o jovem Matheus, que é um jovem que está no meu coração, uma pessoa maravilhosa, que a gente sente a alegria de estar com ela em todos os momentos. Amém? Então, pessoal, hoje o assunto vai ser, como eu falei para você, como fortalecer a nossa fé, né? Nesses dias de adversidade. Por que eu estou falando isso? Pastor Marcelo, ele tem um testemunho muito forte, que eu não vou dar muito spoiler, mas vou deixar ele contar, a respeito de uma neoplasia na medula, certo? Certo, correto. Ele foi diagnosticado por 3 médicos diferentes num período da vida dele e, pelo que a gente já conversou, foi um momento de muita dificuldade, de muita adversidade. Eu estava até falando com o Madruga antes da gente começar. Às vezes, dependendo de algumas pessoas, às vezes quando a pessoa recebe um diagnóstico desse jeito, a pessoa às vezes sente que é como se fosse uma contagem regressiva da vida dela acabando. E muitas das vezes a pessoa entra num episódio de uma depressão, de um desânimo, a pessoa não quer fazer mais nada na vida, a pessoa se afoga em vícios, em qualquer outra coisa, e acaba às vezes, muitas das vezes desistindo antes de buscar um tratamento, de buscar alguma coisa. E quando a gente fala sobre o âmbito cristão, o pensamento cristão, muitas das vezes a pessoa até se desvia da fé. A pessoa desanima, sai da presença do Senhor por conta de um diagnóstico como esse. Então, pastor Marcelo, queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu testemunho, mas eu queria que você me respondesse uma pergunta. Como a gente pode permanecer firme em Cristo, a nossa fé firme no Senhor, nos dias de adversidade, nos dias de tribulação na nossa vida? Olha, eu vou te responder, Matheus, com muita clareza. Em primeiro lugar, sabendo quem é o Deus que nós servimos. Sabendo que esse Deus, ele é o Deus do impossível e sabendo também, através da sua palavra revelada a nós, que ainda que a morte se achegue até nós, nesse momento de extrema dificuldade, quando morremos em Cristo, nós temos uma promessa de vida eterna com Ele. Ou seja, diante dos diagnósticos de morte, a gente pensa numa última etapa. E se eu morrer? E se verdadeiramente chegou a minha hora? É claro que caminhando com Cristo, como aconteceu comigo, quando recebi o diagnóstico de morte, eu tinha uma coisa comigo. Eu tenho certeza de quem é o Deus que eu sirvo, eu tenho certeza da promessa de salvação, eu criei naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, numa missão redentora, e nasci de novo da água e do Espírito, e isso aconteceu comigo no meio da caminhada. Tá?
É claro que senti o impacto, tá? Eu fui diagnosticado com uma neoplasia na minha medula e fui medicado por 3 autoridades na hematologia, inclusive um dos médicos é um dos 5 maiores médicos de hematologia do Brasil, assistindo no INCA. Então o diagnóstico era o seguinte: olha, você tem uma neoplasia na sua medula, você pode dormir e não acordar, você pode estar andando no meio da rua e acontecer um trombo e você morrer andando no meio da rua. E aí a gente, claro, sente o impacto e a gravidade de tudo, mas eu quero dizer a todos vocês que me ouvem que na 3ª consulta eu vinha saindo do consultório com o 3º diagnóstico igual, um diagnóstico terrível. E quando eu saí na frente, minha esposa ficou conversando com o médico. E quando eu saí do consultório, o Espírito de Deus falou comigo ali. E ele me disse com aquela voz que não é uma voz sonora, mas é uma voz completamente entendida por aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si. E ele me disse o seguinte: olha, eu ressuscitei Lázaro com 4 dias de morto. O que eu não posso fazer por você que está vivo? E mais, Mateus, ele me disse: a minha palavra, que é a sua regra de fé e de conduta, ela diz o seguinte: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E você tem fôlego. E eu, na mesma hora, eu comecei a louvar ali. Louvar, louvar, louvar. Assim, sabe, muito emocionado. E aí minha esposa vinha chegando, me viu louvando, e ela me fez a seguinte pergunta: você está louvando, você tem noção do que você acabou de escutar do médico lá dentro? A sentença de morte? E eu disse para ela: Bárbara, eu tenho noção do que eu escutei lá. Você que não tem noção do que eu escutei aqui fora, daquele que é a última palavra. Meus queridos, isso já faz mais de 10 anos. E todos os dias, esse momento difícil, esse momento tão terrível que eu passei, eu posso dizer a vocês que isso só me aproximou mais de Deus, Mateus. Por quê? A cada dia, de lá para cá, nesses 10 anos que eu abro o olho de manhã, eu tenho um motivo especial para dizer obrigado, Senhor, por uma noite de sono, obrigado pela vida, obrigado pelo dia, obrigado, as coisas mais simples começaram a fazer mais sentido para mim. E viver, para mim, passou a ser, assim como Paulo fala, viver é Cristo. E morrer verdadeiramente é lucro, porque a gente caminha com esse risco todo o tempo. Mas eu quero dizer para vocês que nesses dias mais difíceis, Deus, ele tem uma forma muito pedagógica de nos ensinar. Ele permite que nós venhamos a passar no vale da provação, não para nos desaprovar, mas para nos aprovar, Mateus, e nos trazer mais para perto dele, para que nós venhamos conhecer a sua soberania, para que nós entendamos que ele é a última palavra, para que nós possamos entender que ele é o verbo, é a palavra de poder que tudo criou, que tudo formou e sustenta tudo com essa palavra. Veja que no caso de Lázaro, como o Espírito Santo falou comigo, a morte, depois de 4 dias acontecida, teve que se render à palavra de poder de Jesus.
E eu ainda estou vivo. E eu queria deixar aqui um testemunho para vocês tremendo. Eu quero dizer a vocês que após esses diagnósticos, eu comecei a produzir muito mais, tanto na minha vida secular quanto na minha vida no reino de Deus. Porque a minha palavra de vida revelada na Bíblia Sagrada, baseada na Bíblia, quando falava para uma pessoa que estava sofrendo alguma patologia, eu falava com a autoridade daquele que vivia a possibilidade de morte, mas estava mais vivo do que nunca, porque o nosso Deus, Mateus, o nosso Deus, ele é tremendo. Nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele é a última palavra, ele é vida. E eu quero dizer a vocês também que aconteceu uma coisa muito tremenda. Após receber esse diagnóstico, eu estava dentro de um ônibus 355, linha 355, e eu encostei a minha cabeça no vidro e eu estava falando com o Senhor: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser, me usa. Se chegar o meu momento, eu quero ser levado pelo Senhor. E aí, nesse momento, se levantou uma mulher daquela primeira cadeira próxima ao motorista e veio caminhando na minha direção com um papel na mão. Eu julguei nesse momento que ela era, assim, uma pessoa que ia me pedir alguma ajuda, um surdo mudo, com alguma coisa escrita naquele bilhete. Então eu fiquei olhando para ela e ela me disse: olha aqui, esse bilhete foi Jesus que mandou te dar? E eu abri aquele bilhete com toda a curiosidade, estava escrito: ainda não é o fim, creia em mim. E depois, quando eu acabei de ler, eu levantei a minha cabeça procurando aquela mulher, já não vi mais aquela mulher dentro do ônibus, nem fora do ônibus. E eu até hoje, eu fico pensando se verdadeiramente era um ser humano ou uma visita de um anjo. E eu só sei que a partir dali, eu não fiquei mais nenhum momento triste nem depressivo com nada. Deus, ele foi trabalhando a minha vida, Mateus, de uma forma tão grande que eu comecei a ver que cada segundo da minha vida estava nas mãos do Senhor. Eu comecei a entender aquela palavra que diz que todos os nossos dias estão contados por Ele. Então, que eu não ia morrer nem antes nem depois da vontade dEle, porque eu estava completamente comprometido com Ele, no trabalho da igreja, na liturgia do culto, na igreja dos bastidores, trabalhamos muito. Então, eu quero dizer, Mateus, uma coisa muito importante. Seja lá o que você possa estar vivendo num momento de extrema dificuldade, nesse vale chamado Vale do Sofrimento, saiba que Deus, ele é suficientemente soberano para usar esse momento de sofrimento da tua vida como forma didática para te mostrar que Ele é Senhor de tudo. De tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A sua vida, a minha vida está nele. Não importa qual o diagnóstico que chegou até você. Ainda que a morte venha acontecer, nós temos a coroa da vida quando estamos caminhando com Ele, quando estamos ali completamente comprometidos com a Sua palavra, direcionados pelo Espírito Santo em todo momento, nascidos de novo desse agente maravilhoso chamado Espírito Santo. E eu quero dizer que o segredo nessas horas tão difíceis em que nós não temos controle da situação, ela está, em primeiro lugar, na nossa entrega completa
a esse maravilhoso ajudador, advogado, intercessor chamado Espírito Santo, trazendo ele a um diálogo diário, a uma conversa, porque ele é uma pessoa. Em segundo lugar, o mergulho na palavra. A palavra nos sustenta, porque a palavra é a vontade de Deus revelada para nossas vidas. A palavra é o nosso sustento, é a nossa base. Saber que Jesus Cristo, ele é o nosso maravilhoso Redentor e o nosso sumo sacerdote também. Entender que o Deus Pai, ele é o arquiteto maravilhoso que criou tudo e planejou o resgate nosso. E nesse resgate, contempla uma vida com o Senhor, que o próprio Jesus, ele nos deixou, que não turbasse o nosso coração. Na casa do nosso Pai há muitas moradas, se não fosse assim, ele não vou teria dito. Que ele iria para o Pai, mas ia preparar lugar, Mateus. Porque aonde ele tivesse, ele queria e quer que nós estejamos também. Então, nos dias mais difíceis, diante dos diagnósticos mais difíceis, sempre agarrado às mãos do Senhor, sempre abraçado ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito, sempre a nossa esperança está no Deus maravilhoso, que é um em essência e três em personalidade. A nossa vida, Mateus, ela está nas mãos do Senhor. E que maravilha saber isso, porque aquele vale da sombra da morte pode ser um vale de sombra da morte, pode gerar a morte que nos vai trazer uma coroa da vida, estar com Jesus, aqueles que caminham com Ele. Tá? E se não for o seu momento, a sua hora, ela vai gerar em você só um crescimento de fé, vai gerar só em você uma vontade de, no próximo episódio difícil da tua vida, tu exercer a tua fé, tu não largar as mãos do Senhor, você mergulhar na palavra em todo tempo, você está ali completamente rendido ao Espírito Santo e à direção dele, e só gozar da alegria de, mesmo diante de um diagnóstico difícil, você poder dizer como eu estou dizendo a vocês. Depois desse diagnóstico difícil, eu trabalhei cada vez mais, eu trabalho cada vez mais. Eu não me prostrei em nenhum momento. Não por causa de mim, mas por causa daquele que me conduzia. Eu não fiquei depressivo, porque o Espírito Santo estava comigo, porque a palavra falava comigo. E isso foi me dando sustento. E nós estamos aqui, Mateus, até hoje, muito felizes por poder estar aqui, por exemplo, dando esse testemunho, poder abençoar a vida de muitos. Eu não sei qual é o seu diagnóstico, o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, ainda que o diagnóstico seja de morte, a última palavra é do nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, você percebe o quão forte, o quão profundo é esse testemunho. Eu creio que está chegando ao teu coração e está trazendo para algumas pessoas de repente um conforto, para outras pessoas está trazendo esperança, para outras pessoas está sendo uma resposta de Deus, um direcionamento do Senhor. Eu creio nessa palavra, eu creio que esse testemunho é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, permaneça firme. Não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da dificuldade. Creia que Deus, Ele com uma palavra liberada, Aleluia. meu irmão, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, e cremos que Deus, Ele é um Deus que nos ama, que nos resgatou e que Ele tem um plano e um projeto para a nossa vida. Se você, nesse momento de adversidade, de tribulação, você
tá sem resposta, tá sem direcionamento, olha para os altos, olha para os céus, olha para os altos céus. Peça ao Senhor que Ele fale contigo. Peça ao Senhor que Ele possa te trazer uma resposta, que Ele te traga um direcionamento. Se agarra, como o pastor estava falando, se agarra em Cristo. Firma a tua vida em Cristo, porque eu tenho certeza. A palavra de Deus diz sobre o exemplo do prudente e do insensato. A Bíblia fala que existia uma parábola que Jesus contou sobre o prudente e o insensato. Ambos construíram a sua casa. Um fundamentou na rocha, no alicerce, que a gente entende como Cristo, Amém. E o outro no fundamento incerto, que era a areia. A Bíblia vai mencionar que a adversidade, que o dia mau, que a tribulação veio para os dois. O que a gente aprende com isso? O dia mau, a adversidade, ela chega na porta de qualquer cristão, de qualquer pessoa. Você servindo ou não servindo a Jesus, o dia mau vai chegar. Só que a diferença está naquilo que você está firmado. Exatamente. Se você firma a tua vida na rocha, que é Cristo, se você tem um alicerce fundamentado no Senhor, meu irmão, a luta, ela vai vir, mas ela vai vir para poder trazer crescimento para a tua vida. A luta, ela não vai te parar, não vai te derrubar, não vai te destruir, mas vai trazer uma edificação, um crescimento na tua fé. E eu tenho certeza que a tua fé, ela vai ser cada dia mais renovada, vai ser melhorada, aperfeiçoada. E eu tenho certeza que você vai viver uma vida cada vez mais íntima do Senhor e vai viver as promessas do Senhor aqui nessa terra e na eternidade também. Que Deus ele possa continuar falando contigo através dessa palavra. Creio que em nome de Jesus vai alcançar pessoas. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. E não desista. Se firme no Senhor, abrace, agarre Ele nesse momento de adversidade. E Deus ele vai te trazer a resposta, a cura. Deus ele vai mover céus e terras em nome de Jesus sobre a tua vida, tá bom? Estamos chegando no fim de mais um Papo de Cristão. Estou aqui reflexivo porque é um testemunho forte, é uma palavra forte a respeito de você não murmurar, de você olhar para a tua vida e entender que, cara, você está tendo uma oportunidade de levantar, de ir trabalhar, você tem saúde, você Aleluia. Não tem nenhum problema, cara, não reclama, para de murmurar, para de reclamar e agradece, levanta os olhos para o céu e agradeça ao Senhor pela tua vida, cara. Isso daí vai mudar a tua história, vai mudar a forma como você enxerga as coisas. Amém. Eu creio que Deus ele vai fazer, meu irmão. Isso eu estou muito reflexivo. Mas estamos chegando mais um Papo de Cristão. Que Deus te abençoe muito. Semana que vem a gente tem mais. E tamo junto. Fica na paz. Um abraço. Valeu, pessoal. Amém.